Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua graça, a Tua bênção e a iluminação do Espírito Santo para abrirmos a Tua palavra profética. Que ao estudarmos este tema de hoje, o Espírito Santo vem iluminar a minha mente e a mente dos meus irmãos e acender em nós a chama e a paixão por Jesus Cristo e pela segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você procurar no YouTube sob esse título, Grande Tribulação, você vai encontrar dois conceitos, duas formas de entender a Grande Tribulação. A maioria esmagadora dos evangélicos, eles entendem a Grande Tribulação como sendo de 7 anos, sendo os 3 primeiros anos e meio de tribulação e a Grande Tribulação os últimos 3 anos e meio, formando então um total de 7 anos. Mas, quando nós buscamos o apoio bíblico, porque o importante, meu querido irmão, minha querida irmã, não é o que pensam pastores, membros ou doutores. Queridos, o que importa para você e para mim é o que pensa Deus. O pensamento de Deus está revelado na sua palavra. Assim diz o Senhor. Será que existe na Bíblia este período de 7 anos de tribulação ou grande tribulação? Será que nós encontramos isto dentro da Bíblia? Quando você procura este texto que fala dos 7 anos de tribulação ou grande tribulação, agora no tempo do fim, você não encontra esse texto. E então eu pergunto para os meus queridos irmãos evangélicos, para os pastores evangélicos, de onde vocês tiraram a ideia de 7 anos, agora no tempo do fim, sendo que são 3 anos e meio de tribulação e depois mais 3 anos e meio de grande tribulação. Onde está isso na Bíblia? E então, os meus queridos irmãos indicam um texto na Bíblia que justifica estes 7 anos, agora no tempo do fim, de tribulação. De onde vem esse texto? De Daniel, capítulo 9. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 9, nós vamos encontrar aqui as 70 semanas. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9, eles mencionam que a última destas 70 semanas de anos, eles entendem que são 70 semanas de anos, ou seja, 70 semanas de 7 anos são 490 anos. E eles então tiram a última semana das 70, ou seja, os últimos 7 anos destes 490 anos mencionados aqui em Daniel capítulo 9, verso 24, eles tiram estes últimos 7 anos e jogam agora para o tempo do fim, para o período da angústia, da tribulação do povo de Deus e para a segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, seria correto nós pegarmos a última semana das 70 e jogarmos para o tempo do fim? Deus nos autoriza a fazer isso? Quem interpreta as profecias? É importante entender que Deus, Ele dá as profecias e Ele mesmo interpreta as profecias. Ele não deixou para você interpretar as profecias do jeito que você quer. Isso está muito claro quando você abre a Bíblia aqui na carta de Pedro. Abra a sua Bíblia na carta de Pedro. Aqui nós encontramos na segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 20 e 21. Aqui nós lemos: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia da Bíblia foi deixada para você interpretar, aqui diz, de particular interpretação. Você interpreta do jeito que você quer. Você dá a interpretação que você acha que é certo. Não existe isso na Bíblia. As profecias bíblicas
do Antigo e do Novo Testamento não são de particular interpretação, mas Deus deu a interpretação. Deus dá a profecia, Deus dá a interpretação. Por isso, queridos, quando nós voltamos para Daniel capítulo 9, fica claro que as 70 semanas que Deus deu lá para Daniel, ele orou. No capítulo 9 de Daniel, você vê a oração de Daniel. Uma longa oração para poder entender a profecia. E no final da sua oração, o anjo que apareceu para ele na visão do capítulo 8, a profecia do capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, verso 14, dos 2.300 anos, ele não entendeu aquela profecia. Então o anjo veio explicar para ele a profecia. E o anjo começou explicando a profecia através das 70 semanas. As 70 semanas é a primeira porção, é a primeira parte dos 2.300 anos. Por isso diz aqui, capítulo 9 de Daniel. Abra sua Bíblia. Vamos ler o verso 21 em diante. Estando eu, digo, ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido? A visão que ele não entendeu do capítulo 8, verso 14, das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, o anjo veio para explicar para ele esta visão. E o anjo dividiu a visão dos 2.300 anos em duas porções. A primeira porção é de 70 semanas, 490 anos, e a última porção seria, então, de 1.810 anos. Quando você soma 490 com 1.810, você tem os 2.300 anos. A primeira parte da visão são as 70 semanas. E Deus interpreta as 70 semanas. Não deixou para você interpretar. E nós temos que respeitar a interpretação bíblica. Nós não poderemos fazer uma interpretação particular. Veja agora o capítulo 9 e o verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. E agora ele começa no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? O povo de Israel? Queridos, as 70 semanas, não 69 semanas, as 70 semanas completas estavam determinadas, separadas para o povo de Israel. Deus não disse que eram 69 semanas e separou a última semana para acontecer agora no tempo do fim. Deus não separou as 70 semanas. Todas elas estão determinadas e separadas para o povo de Daniel, o povo de Israel. O que aconteceria durante estas 70 semanas? Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão. O que seria feito durante essas 70 semanas? A transgressão seria extinta. Extinguir a transgressão. Quem extinguiu a transgressão? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente o sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelos animaizinhos que morriam. Agora veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para extinguir a transgressão. Está falando que esta profecia vai até a vida de Jesus Cristo, até o ministério de Cristo, até a morte de Cristo na cruz, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados. Quem é que dá fim aos nossos pecados? O sangue de Jesus Cristo. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário? Em que ano? No ano 31. Você está percebendo que estas 70 semanas não tem nada a ver com os nossos dias, ou seja, o tempo do fim, da tribulação do tempo do fim. Mas elas se cumpririam em Israel, com o povo de Israel, enquanto o povo de Israel ainda era a nação escolhida de Deus. Porque Jesus veio neste mundo enquanto Israel era a nação escolhida de Deus. E ele veio para extinguir a transgressão
para dar fim aos pecados. Só o sangue de Jesus derramado na cruz extingue e dá fim aos pecados. E o que mais? E para expiar a iniquidade. Quem faz expiação pela iniquidade, pelos nossos pecados? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Você está vendo que estas 70 semanas estão focando, estão direcionando os seus pensamentos para o ministério de Cristo na terra. O ministério de Cristo na terra foi do ano 27 até o ano 31. No ano 27 começou o ministério de Cristo na terra, quando Jesus foi batizado no ano 27. E o ministério dele durou 3 anos e meio. Queridos, a última semana das 70, elas estão focando exatamente o ministério de Cristo na terra. Jesus foi batizado no ano 27, 3 anos e meio de ministério, morreu no ano 31. E Deus deu de graça e misericórdia para o povo de Israel mais 3 anos e meio para completar a última semana, ou seja, os últimos 7 anos. Os 490 anos duram até o ano 34. Os 490 anos das 70 semanas duram até o ano 34, quando Estevão foi morto, e como o primeiro mártir cristão, e o apóstolo dos gentios foi convertido, Saulo foi convertido em Paulo no ano 34. Queridos, quando começariam? Quando começariam essas 70 semanas? Porque se Deus nos der o ponto de início das 70 semanas, nós saberemos com certeza, matemática, o ano em que as 70 semanas terminaram. Para que não sejamos tentados a pegar esta última semana das 70 e jogar agora para o tempo do fim, dizendo que vai se cumprir no tempo da grande tribulação, agora no tempo do fim. Queridos, esta teoria de que existem 7 anos de grande tribulação agora no tempo do fim, e que a igreja de Deus será arrebatada antes desta grande tribulação, isto não tem apoio bíblico. Os que defendem a grande tribulação de 7 anos para o tempo do fim, e que a igreja vai ser arrebatada para o céu de forma invisível e secreta, ninguém vai ver. Isto foi representado no filme Left Behind. Neste filme Left Behind, eles mostram como funciona esta teoria de que existem 7 anos de tribulação, mas que a igreja é arrebatada invisivelmente, secretamente, antes da tribulação. Queridos, isso não tem apoio na palavra de Deus. Primeiramente, esses 7 anos pertencem às 70 semanas. E Deus não autorizou ninguém pegar a última semana das 70 e jogar para o tempo do fim. Vejam, o que Deus diz que aconteceria nesta última semana? O que aconteceria? Quando começaram as 70 semanas. Vamos ver agora o verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Estão vendo aí o ponto de partida, o ponto do início das 70 semanas? Dos 490 anos, porque 70 vezes 7 são 490. São semanas, anos, então são 490 anos. Qual é o ponto de partida? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Qual foi o ano em que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Você vai para o livro de Esdras. Abra sua Bíblia. No livro de Esdras. Aqui você encontra os decretos que foram feitos para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui você encontra em Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, verso 14. Menciona que foram feitos 3 decretos para edificar e restaurar Jerusalém. Vamos ler Esdras 6, 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro. O primeiro decreto foi o de Ciro, no ano 537 a.C., e de Dario. O segundo decreto foi de Dario, no ano 519 a.C., e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O terceiro e último decreto foi o de Artaxerxes,
no ano 457 antes de Cristo. Queridos, porque os 2 primeiros decretos não funcionaram, porque a cidade e o templo não foram reconstruídos, exatamente por isso foi necessário mais um decreto. E foi o decreto de Artaxerxes, no ano 457, que realmente consumou, consolidou a reconstrução tanto da cidade como do templo. Então, queridos, nós pegamos o ano de 457 a.C. como o ano de início das 70 semanas. 70 semanas são 490 anos. Então você diminui 490 menos 457. Então você tem o ano 33. Queridos, o ano 33 é o resultado da diminuição. 490 menos 457. Por que dá o ano 33? Porque quando você faz a conta dos anos que vêm antes de Cristo, ano 5, ano 4, ano 3, ano 2, ano 1. Do ano 1 antes de Cristo pula para o ano 1 depois de Cristo. Então na sua conta você tem que acrescentar 1. Então 490 menos 457 dá o ano 33. Você acrescenta 1 e fica o ano 34. O ano 34 é o término dos 490 anos. Então, queridos, Jesus Cristo, ele seria batizado e ele exerceria o seu ministério nesta última semana. A última semana foi do ano 27 ao ano 34. Percebam, aqui nos diz, no capítulo 9 de Daniel. Leia de novo o capítulo 9 de Daniel conosco e vamos encontrar aqui exatamente o que Deus está nos ensinando. Capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. A palavra Messias, em português, quer dizer ungido. Quando Jesus Cristo foi ungido? Quando Jesus foi ungido? No batismo dele. Então, desde a ordem para restaurar Jerusalém, 457, até o Messias, até a unção do Filho de Deus, seriam 69 semanas. 69 semanas até o batismo de Jesus Cristo. 69 semanas nos levam até o ano 27. Ano 27 foi o ano do batismo de Jesus. Percebam que 70 semanas nos levam até o ano 34. 69 semanas nos levam até o ano 27, ano do batismo de Jesus. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, a unção, o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. 483 anos até o batismo de Jesus. E agora faltavam 7 anos para completar as 70 semanas. Esses 7 anos, queridos, foram do ano 27 ao ano 34, sendo que Jesus exerceu um ministério de 3 anos e meio, 27 até o ano 31, foi morto, fez cessar o sacrifício, e o evangelho continuou sendo pregado para os judeus somente ainda mais 3 anos e meio, até o ano 34, quando Estevão foi morto e Saulo, não é? Foi convertido e se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Estão percebendo? Vejam aqui o que aconteceu no verso 26. Daniel 9, verso 26. E depois das 62 semanas, ou seja, 7 mais 62 são 69, o que aconteceria depois disto? O Messias será tirado. Jesus Cristo seria morto. Queridos, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Jesus morreria na última semana das 70, na 70ª semana. Satanás odeia esta profecia, porque ela está mostrando o ano que Jesus seria batizado, o ano 27, o ministério maravilhoso de Jesus na terra, 3 anos e meio, a morte de Jesus no ano 31. Satanás odeia as verdades que falam do Messias, Jesus Cristo. Por isso, ele conduziu a mente de doutores e pastores evangélicos para pegarem esta última semana
e jogarem para o tempo do fim agora. Como se não tivesse nada a ver com o ministério de Jesus, o batismo de Jesus e a morte de Jesus na cruz. Queridos, Satanás quer confundir a mente das pessoas. As 70 semanas completas estão determinadas para o povo de Israel, ainda como nação escolhida. E Jesus exerceu seu ministério na última semana. Nos 3 anos e meio da última semana. Por isso diz aqui, verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Veio o povo de Roma, o Império Romano, e destruiu a cidade e destruiu o santuário. Foi isto. Aqui está mencionando que a destruição do santuário viria logo após as 70 semanas. Depois de ser tirado o Messias. E exatamente, queridos, Jesus morreu no ano 31 e no ano 70, Jerusalém foi cercada pelo exército romano, foi destruída e o templo foi destruído, cumprindo a profecia que diz, e depois das 62 semanas, verso 26, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o Império Romano, destruirá a cidade e o santuário, destruição do templo. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Verso 27. Ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana. É a última semana das 70. Não podemos jogar esta semana para o tempo do fim, porque é o Messias que firmaria um concerto com o seu povo Israel, ainda a nação escolhida de Deus, na última semana, os últimos 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da última semana ele faria cessar o sacrifício. E Jesus morreu exatamente na metade da última semana. Lembrem-se, a última semana foi do ano 27 ao ano 34. Na metade da última semana, no ano 31, Cristo fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cumpriu-se matematicamente. Isto aqui mostra que Jesus é o Messias. E Satanás odeia esta profecia. Por isso ele está fazendo com que evangélicos e pastores tirem esta última semana, escondam o ministério de Cristo, o batismo e morte de Cristo, e joguem esta última semana para o tempo do fim. Mas isto é ilícito. Isto é desonestidade com a palavra profética de Deus. Nós temos que deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. A profecia bíblica, disse Pedro, não é de interpretação particular. Deus dá a interpretação. Então, queridos, o que é a grande tribulação mencionada na palavra de Deus? Quando você lê aqui em Apocalipse capítulo 7, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 7 é o único lugar onde aparece a expressão grande tribulação. Esta expressão, grande tribulação, aparece uma vez somente na Bíblia. A palavra tribulação aparece mais vezes. A palavra angústia, como nunca houve, aparece mais vezes. A palavra aflição aparece mais vezes. Mas esta expressão grande tribulação só aparece aqui em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia. Vamos ler. Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Percebam que é um dos 24 anciãos, que estão assentados em tronos lá no céu, ajudando Jesus no ministério no santuário celestial. Um dos 24 anciãos está conversando com João. E é um dos anciãos que disse, e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, verso 14. A única vez em que esta expressão grande tribulação aparece, está aqui. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Está claro, queridos, que o povo de Deus, os santos do Altíssimo, eles passam pela grande tribulação.
quem é esse povo de Deus que passa pela grande tribulação? O capítulo 7, verso 4, menciona este grupo que passa pela grande tribulação. Este grande grupo que passa pela grande tribulação é formado, primeiramente, pelos 144 mil mencionados no capítulo 7, verso 4. Leia comigo, verso 4, Apocalipse 7. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. O Israel espiritual, quando você lê Israel no Novo Testamento, entenda como Israel espiritual, o Israel que herdou a fé de Abraão. Nós não somos do povo de Israel pela herança sanguínea, geneticamente, mas nós somos do povo de Israel espiritual porque herdamos a fé de Abraão. Todos que abraçam a Jesus passam a fazer parte do Israel do Novo Testamento. Os 144 mil são escolhidos do Israel espiritual de Deus. Este é o grupo que vai passar pela grande tribulação. Mas será que eles vão passar sozinhos, só os 144 mil? Não, queridos. Aqui no capítulo 7, verso 9, menciona uma multidão que ninguém podia contar, que também vai passar pela grande tribulação, junto com os 144 mil. Leia conosco, capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Os salvos vivos não são somente 144 mil. Os 144 mil são as primícias dos salvos vivos. Mas a grande seara de salvos vivos, ela é formada por um número que ninguém podia contar. Está claro isso? E primícias e seara, eles atravessam juntos este período de grande tribulação, que não será de 7 anos. Não existe na Bíblia um período de tribulação de 7 anos. Já explicamos que os 7 anos que eles usam veio da última semana das 70. Esta última semana das 70 não podem ser tiradas lá do batismo, ministério de Cristo e morte de Cristo, queridos. Isto se cumpriu lá com o povo de Israel, quando Israel ainda era a nação escolhida de Deus, até o ano 34. Queridos, aqui menciona, no capítulo 7, verso 9, que uma grande multidão que ninguém podia contar, juntamente com os 144 mil. Vamos ler, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Pense neste grupo de 144 mil e da multidão que ninguém podia contar. Agora pense na pergunta que o ancião fez para João, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Essa foi a pergunta que o ancião fez para João, e João não soube responder, mas ele mesmo respondeu, o ancião, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, nós, povo de Deus, vivos, que permaneceremos vivos até a volta de Jesus, nós vamos passar sim pela grande tribulação. Mas, de quanto tempo será esta grande tribulação? De quanto tempo? Abra sua Bíblia, queridos. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Aqui menciona o verso 5. Veja, a supremacia papal do tempo do fim. Foi o papado que perseguiu o povo de Deus na Idade Média por 1260 anos. Daniel 7:25. Daniel 7:25 menciona um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio proféticos, que são 1260 dias, mas são dias proféticos. Então são 1260 anos. Essa foi a supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e terminou em 1798. Mas agora, no tempo do fim, o papado terá a última supremacia. Ele está trabalhando para recuperar a supremacia perdida. E esta última supremacia papal, quando a ferida mortal for curada,
quando a ferida mortal feita contra o papado em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, em 1798. Esta ferida mortal está sendo curada. Começou a ser curada em 1929 com o Tratado de Latrão e a criação do Estado do Vaticano, que fez do Papa um rei de Roma. Mas esta ferida não está totalmente curada ainda, mas será totalmente curada quando for aprovada a lei dominical. Então começa a supremacia papal do tempo do fim. Queridos, aqui menciona no capítulo 13 de Apocalipse, verso 4 e 5, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? A besta que subiu do mar, o poder papal. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Blasfêmias? Por que o papado comete blasfêmias? Porque ele se coloca no lugar de Deus. Ele aceita ser adorado. Ele aceita que as pessoas se ajoelhem na frente dele. Ele ousa perdoar pecados. Ele mexeu, ele tocou na lei de Deus, dos 10 mandamentos, arrancando fora o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens. Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. O segundo mandamento ali em Êxodo 20 proíbe a adoração de imagens. Esse mandamento foi arrancado fora pelo papado. Ele arrancou também dos 10 mandamentos de Deus o 4º mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele arrancou fora. E o que ele colocou no lugar do sábado? Guardar domingos e festas. Hoje, a Igreja Católica guarda domingos e festas. E as igrejas protestantes, elas estão se tornando filhas de Babilônia ao aceitarem um mandamento que não tem apoio bíblico. É um mandamento para guardar o domingo que vem da autoridade papal, não da autoridade bíblica. Queridos, o domingo como dia de guarda é a bandeira do papado. É a bandeira, é o sinal de autoridade do papado sobre o mundo. E todas as religiões e igrejas estão se dobrando, se curvando diante do papado, santificando o domingo verde, santificando o dia do sol, Sunday, dia do sol, é dia de adoração ao Deus Sol. Nós não adoramos o Deus Sol, nós adoramos o Criador do Sol, o Criador da terra, dos céus, do mar, das fontes das águas. Nós adoramos o Criador, que fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia abençoou, santificou e descansou, conforme diz em Gênesis, capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Queridos, mas agora no tempo do fim, existirá sim a supremacia papal de 42 meses, 3 anos e meio. Este será um período de tribulação para o povo de Deus, porque estarão sendo perseguidos porque guardam o sábado e não o domingo. Por isso diz aqui, Apocalipse 13, verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A Bíblia diz de quanto tempo vai ser a perseguição. A supremacia papal, 42 meses, são 3 anos e meio. São 1260 dias literais. E o que vai acontecer durante este tempo? Verso 6, falando do papado. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ele vai matar mártires. Mártires vão morrer agora no tempo do fim, porque não vão abrir mão dos mandamentos de Deus. Queridos, o papado exige obediência. Obediência. A obediência ao papado vem através da agenda da ONU. Vem através do Fórum Econômico Mundial. Vem através da Organização Mundial da Saúde. Queridos, a obediência ao papado é obediência às regras da nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial é a última supremacia papal de 3 anos e meio de perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. Por isso que aqui diz no verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, porque nós vamos ter mártires ainda neste período de tribulação. Tribulação ao povo de Deus. Por quê? Porque guardam os mandamentos de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação.
Quantas nações vão se recusar a se dobrar diante do papado? Nenhuma. Aqui diz, todas as tribos, línguas e nações da terra se dobrarão, se ajoelharão diante do papado. É exatamente o que está acontecendo no mundo hoje, com esta agenda global da ONU. Queridos, disfarçadamente, através da ONU, o papado está dominando o mundo, com o apoio dos Estados Unidos da América do Norte. Está a serviço do Vaticano. E, queridos, nós vamos ter essa tribulação, esta grande tribulação de 3 anos e meio. Mas quem vai passar por ela? A Igreja de Deus viva. Os santos vivos vão passar por esta tribulação. E os santos vivos são formados pelos 144 mil, mais a grande multidão que ninguém podia contar. Queridos, também na Bíblia, em Daniel capítulo 12, verso 1, fala desta grande tribulação. Só que aqui em Daniel capítulo 12, verso 1, a expressão usada não é grande tribulação. Aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 1, a expressão usada é grande angústia. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Grande angústia como nunca houve é uma expressão sinônima de grande tribulação. Lemos aqui em Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Essa é a grande tribulação. É agora no tempo do fim. Não será de 7 anos. Será de 3 anos e meio, 42 meses de supremacia papal. Por isso, ele persegue o povo de Deus. Queridos, naquele tempo, diz o verso 1, capítulo 12 de Daniel, verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Deus vai nos livrar da mão e da garra do perseguidor, do papado. Queridos, e todo aquele que se achar escrito no livro, quando o seu nome entra para o livro da vida, quando você aceita Jesus como Salvador, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você nasce da água e do Espírito, você é gerado pelo Espírito Santo e nasce como filho e filha de Deus, seu nome entra para o livro da vida. E você será poupado, você será protegido neste período de grande tribulação. Deus permitirá a morte de alguns mártires, sim, porque o sangue dos mártires serve de semente para a conversão de centenas de outros. Mas, queridos, aqui em Mateus capítulo 24, Jesus fala desta grande tribulação. Não usa a expressão grande tribulação, mas usa a expressão sinônima, grande angústia como nunca houve. Daniel 12, 1 e agora Mateus 24, verso 21 em diante. Leia comigo. Mateus 24, versos 21 em diante. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está falando da aflição do tempo do fim, da grande tribulação, da angústia como nunca houve. São expressões sinônimas. E o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus falou que o tempo desta grande tribulação, desta angústia qual nunca houve, o tempo será abreviado. Como você pode entender que o tempo será abreviado? Ah, queridos, quando você se lembra da primeira supremacia papal, foram de 1260 anos, mas agora o tempo da última supremacia papal será de 1260 dias. Foi abreviado assustadoramente. De 1260 anos, foi abreviado para 1260 dias. 3 anos e meio, 42 meses. Será um curto período de tempo de perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. E alguns mártires derramarão seu sangue para a conversão de outros. Por isso diz aqui, por amor dos escolhidos, o tempo será abreviado de tempo profético para tempo literal. Isso é o que a Bíblia menciona. Lá em Apocalipse 13, verso 5, diz que será de 42 meses, mas literais. Queridos, aqui nós temos no verso 23. E se alguém vos disser,
Eis aqui o Cristo. Eis que o Cristo está aqui, ou ali. Não lhe deis crédito. Você entende que Jesus está falando aqui da grande tribulação do tempo do fim? Falando da vinda do falso Cristo. Quando o falso Cristo vier, ele vai andar na terra, porque é Satanás personificando Cristo. Queridos, quando Satanás estiver personificando Cristo na terra, a porta da graça já se fechou. Antes do fechamento da porta da graça, Satanás se manifesta como um anjo de luz, mas depois do fechamento da porta da graça, ele vai vir personificando Cristo, andando na terra, dizendo: eu sou o Cristo. Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, mas não será possível, porque a porta da graça já se fechou e o povo de Deus já foi selado pelo selo do Deus vivo, que é o Santo Sábado. Já foi selado pelo selo do Deus vivo, que é a implantação do caráter de Jesus em você. Você já foi batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Nesse tempo em que Satanás estará personificando Cristo na terra, após o fechamento da porta da graça, queridos, o povo de Deus está batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo e selados pelo selo do Deus vivo. Não mais morrerão, não mais mártires. Não mais mártires. Eles serão protegidos e amparados por Jesus Cristo, protegidos do decreto de morte. Porque após o fechamento da porta da graça virá o decreto de morte. Primeiro o que vem é o decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça. Mas depois virá o decreto de morte, mas nenhum dos filhos de Deus morrerá. Aleluia! Queridos, a grande tribulação existe, mas não será de 7 anos, mas de 3 anos e meio. E a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Porque está muito claro em Apocalipse 7, verso 13 e 14. De onde estes que estão vestidos de branco vieram? De onde eles vêm? E o próprio ancião disse para João: eles vêm da grande tribulação e lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro. Queridos, Deus nos protege, Deus nos ama. Jesus Cristo voltará não de uma forma secreta. Não existe o arrebatamento secreto. Esta teoria de que as pessoas serão arrebatadas secretamente, invisivelmente, como aparece no filme Left Behind. A pessoa está pilotando um avião e some. Uma pessoa está dirigindo um carro e some. Ficam ali a roupa, os sapatos, os óculos, mas ela desapareceu. Isto não existe, meu querido irmão. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será visível, porque a segunda vinda de Jesus é visível. E o arrebatamento não acontece antes da segunda vinda de Jesus. A Bíblia deixa claro aqui em Mateus 24, abra sua Bíblia. Não é o que dizem pastores e doutores, é o que diz a Bíblia. Aqui diz que o arrebatamento da igreja de Deus ocorre na segunda vinda de Jesus, não antes e nem depois. A segunda vinda de Jesus acontece, os santos que estão dormindo no pó da terra ressuscitam glorificados, os santos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos e são arrebatados juntos. Os santos ressuscitados e os santos vivos todos são arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E vão viver e reinar com Cristo 1000 anos no céu. Descerão do céu no final dos 1000 anos, com a cidade santa Nova Jerusalém, exatamente como está em Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Agora, queridos, vejam, Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Alguma dúvida aqui? É secreto? É invisível? Não. A volta de Jesus será vista por todos, todas as tribos, maus e bons, salvos e perdidos. Todos assistirão à segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Só que a volta de Jesus para o ímpio é terrível, porque ele não está preparado. E ele será fulminado pelo resplendor que vem do rosto de Jesus. O resplendor e a glória de Jesus é superior à do sol.
E os ímpios serão fulminados pelo resplendor da vinda de Cristo. Mas vejam o que vai acontecer com a igreja, com os salvos, vivos, e com os ressuscitados. Vejam aqui no capítulo 24, verso 31. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus volta e ele então recolhe os escolhidos, os ajunta para levá-los para o céu. É assim que a Bíblia ensina. Não é secreto, não é invisível. Leia também 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4 e o verso 16. Aqui nós lemos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus desce do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, nada secreto, nada invisível. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo volta e ressuscita os santos mortos. E os santos vivos? Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com eles, ou seja, os ressuscitados. Tanto os ressuscitados como os santos vivos glorificados são arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Jesus não vai viver 1000 anos na terra, meu irmão. Os 1000 anos nós vamos passar com Cristo no céu. São 1000 anos, o reino milenial de Cristo é no céu. Jesus arrebata a sua igreja para o céu, na sua segunda vinda. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Estão percebendo? A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Nós somos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Na segunda vinda de Jesus, ele não pisa na terra. Como é que os que defendem a teoria do reino milenial de Cristo aqui na terra dizem que Jesus Cristo volta e vai reinar, viver aqui 1000 anos na terra, com os salvos? Os salvos são arrebatados para o céu. Cristo não pisa na terra. A única vez que Cristo vai pisar na terra novamente será no final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu. É aí que a Nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras, e os pés de Jesus tocam o Monte das Oliveiras, e ele se divide, conforme diz em Zacarias capítulo 14. E a Nova Jerusalém desce ali onde era a antiga Jerusalém. Só que a Nova Jerusalém é tão grande que cobre toda aquela extensão de terra geográfica que vem desde o Eufrates, lá na Mesopotâmia, até o rio Nilo, no Egito. Toda esta área será coberta pela Nova Jerusalém, que é tão grande, porque é a capital do Deus vivo. É o tabernáculo de Deus com os homens. Mas isso será no final dos 1000 anos, exatamente como está em Apocalipse 20 e 21. Não antes. Queridos, aqui diz que nós seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, o finalzinho do verso 17. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1000 anos no céu. E depois dos 1000 anos, Apocalipse 21. Vejam aí, Apocalipse capítulo 21. Depois que passarem os 1000 anos, capítulo 20 é o capítulo dos 1000 anos. O povo de Deus no céu. Satanás preso no abismo. O abismo é o planeta Terra sem sol, sem luz, sem ser humano nenhum. É o planeta Terra em seu estado caótico. Satanás fica preso por 1000 anos aqui e o povo de Deus no céu. Está muito claro aqui. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é na segunda vinda de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aonde? Na terra? Não. Eles encontram Jesus nos ares, para subirem. Queridos, não há sentido em você dizer que Cristo vai reinar na terra 1000 anos. Ele não pisa na terra. Nós vamos encontrá-los nos ares, arrebatados para encontrá-lo lá. E assim estaremos sempre com ele. Vamos reinar com ele 1000 anos no céu. No final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu
Aqui diz capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu. Depois da morte dos ímpios. Enquanto os ímpios estiverem morrendo, lá no meio dos ímpios morrendo, nós temos familiares, nós temos amigos, nós vamos chorar. Mas uma vez eles queimados, eles vão se tornar cinzas. E Deus vai criar a nova terra, cuja capital é a nova Jerusalém. Então não vamos mais chorar. Por isso diz aqui no verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas, aleluia. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Estas palavras são verdadeiras e fiéis, você pode confiar nelas. Queridos, nós vamos passar por uma grande tribulação de 3 anos e meio. Mas Jesus passa com você esta grande tribulação. Os anjos de Deus com você. Depois desta grande tribulação, virá então, querido, a personificação. Satanás fará uma personificação de Cristo na terra. Virá um decreto de morte contra o povo de Deus. Mas os anjos estarão ao seu lado. Você não tem nada a temer. Quando eles marcarem o dia, a hora em que o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, deve morrer, quando eles marcarem o dia da morte dos que guardam os mandamentos de Deus, este será o dia do Armagedon, porque Cristo aparecerá para libertar o seu povo, não deixando-os morrer pelo decreto de morte. Não vamos morrer pelo decreto de morte. Seremos arrebatados com Jesus Cristo para 1000 anos no céu. E a eternidade será na nova terra que será recriada. Esta é a promessa de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se alegre, se regozije com estas benditas promessas, fiéis e verdadeiras. Você pode confiar. Alegre-se, pregue isto, viva pensando nisso, e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. E que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.